dia, senhoras e senhores. Estamos novamente dando continuidade ao nosso sexto seminário das organizações sociais. Sinosfil tem o orgulho de estar acompanhando todas as entidades desta semana. Ontem nós tivemos uma palestra muito interessante voltada à capacitação e educação continuada, e hoje nós teremos aqui falar um pouco sobre as questões de sustentabilidade das organizações sociais de saúde. Eu estou aqui com a doutora Letícia, minha amiga, Letícia Belotto Turim, advogada especializada no terceiro setor, presidente do Grupo Chavantes, né? Presidente do Comitê AOSP da Mulher e secretária do Conselho de Administração da FEOSP. Letícia, seja bem-vinda aqui, um prazer enorme você estar aqui, viu? Muito obrigada, doutora Edson, pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui representando tantas organizações sociais de saúde do mercado. De fato, esse evento ele vem se preocupando não só com as instituições denominadas Santas Casas e entidades filantrópicas, mas o fato dessas instituições serem qualificadas como organização social para administrar equipamentos públicos, seja ele municipal, estadual ou federal. O que nós procuramos dentro dessa semana é buscar entre essas organizações quais as temáticas que elas acham que seja interessante para que a gente venha discutir nesse seminário, obviamente não só por uma questão de troca de ideias, mas também de um aprendizado, né? Eu tenho observado nos últimos meses, né, todo o sucesso e os avanços que a Santa Casa de Chavantes tem conseguido, inclusive com as suas qualificações de acreditação hospitalar, e eu queria, desde já, que você fizesse inicialmente uma contextualização. Eu sei que não é fácil, sei das dificuldades que havia anteriormente com a Santa Casa de Chavantes e ela chegar hoje numa das organizações mais importantes do estado de São Paulo. Bom, primeiramente, como você disse, a Santa Casa de Chavantes, ela se estruturou, né, de uma maneira muito robusta hoje no mercado. Nós somos a 8ª maior organização social de saúde, né? Nosso hospital foi a 5ª Santa Casa a receber acreditação ONA. Hoje, no estado de São Paulo, entidades que possuem certificações, sejam elas nacionais ou internacionais, nós temos um número muito escasso, né? No país, apenas 10% de hospitais públicos ou privados possuem, né, esse investimento em uma certificação de qualidade, e a certificação de qualidade, ela nada mais é do que manter a segurança e o cuidado, né? Sim. O paciente no centro do cuidado. Mas eu falo que ela vai muito além disso, porque eu invisto não só no atendimento humanizado e na qualidade para o meu paciente, mas eu também invisto na minha equipe, porque ela passa a ter, né, uma qualidade de trabalho, né, com processos estruturados, um acompanhamento ali técnico, uma capacitação da equipe, onde ela consiga cuidar do próximo de uma maneira natural. Né? É uma cadeia, é um ciclo que ela espelha isso para o paciente. Então, o Grupo Chavantes, ele investe muito em qualidade, né? Desde o momento que nós nos estruturamos com projetos em todo o país. Hoje nós estamos em 6 estados do país, mais de 40 projetos aí em todo o Brasil. Então, nós visualizamos a necessidade de investir em qualidade, capacitando a nossa equipe. Já temos mais de 9 unidades certificadas. Então, para nós é um compromisso assumir um contrato e levar essa certificação. Nós já temos certificações como a ONA, né, que ela é conhecida aí nacionalmente, a Kementum, que é uma certificação canadense. Nós estamos no nível Diamond, que é o mais difícil, né, de conseguir, e também temos a AXA, que é uma certificação espanhola, no nosso hospital também. A Kementum, ela certificou todo o nosso modelo de gestão. Então, mesmo que uma unidade assumida por nós não tenha ainda o selo de certificação, né, que nós ainda vamos buscar esse selo para a unidade, o nosso modelo de gestão já é certificado com uma certificação internacional tão relevante, e a nossa equipe já está orientada a levar todo esse treinamento, essa capacitação para a unidade até ela conseguir ter a sua própria certificação. E isso muda tudo, não é apenas um selo, né? Ele é evidência da qualidade e da preocupação do nosso trabalho com o cuidado ao paciente. Muito bom, eu até parabenizo isso, até porque já não é de hoje, né? O próprio Ministério da Saúde avança nesses aspectos no que se refere às questões das entidades filantrópicas, minimamente elas têm a certificação da ONA, né? Porque o fato de você estabelecer fluxos, estabelecer regras, necessariamente quando se fala lá da classificação nível 1, e posterior a isso, saber se esses fluxos, na realidade, foram implementados e eles estão seguidos, para que posteriormente você venha obter
os respectivos resultados na classificação 3, é uma dificuldade muito grande, porque nós temos um problema de custeio, temos um problema grande de rotatividade, e é nesse ponto que eu queria conversar com você, porque a gente sabe das dificuldades que as organizações sociais têm, muitas vezes na transição de assumir um outro equipamento, que muitas vezes ele não está no mesmo nível de qualificação a qual você se referiu, ou seja, tenha que se adaptar ou tenha que se estruturar para não perder aquele nível, perder aquele equilíbrio. Tem alguma mágica nisso? Bom, não tem. Na verdade, assim, eu falo que um contrato de gestão eficaz, né, que vá atingir o seu propósito perante a sociedade, porque uma organização social ela vem para ela poder agregar, para ela poder trazer a facilidade do setor privado, né, levar a eficiência do setor privado para o setor público. Mas para eu conseguir isso, eu preciso de parceria. O contrato de gestão é um contrato de gestão compartilhada. O meu contratante ele tem que entender que ele não repassa a responsabilidade, ele caminha de mãos dadas com a organização. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho um contratante que ele entende que o papel dele não é fiscalizar o serviço da OS contratada, é fazer a gestão de fato compartilhada. Ele visualiza se o TR que foi lançado no momento do edital, ele condiz com a realidade da unidade em que a organização assumiu. E normalmente ele não condiz. Por que ele não condiz? Porque quando o TR ele é elaborado, né, o plano de trabalho, que a gente fala que a avaliação do contrato, normalmente ele é feito com base em dados que estão ali dos colaboradores que vêm, mas assim, um equipamento até que a entidade assuma, leva pelo menos um ano, porque aí você lança o edital, tem todo o trâmite burocrático para a gente conseguir ganhar uma licitação, né, e de fato assumir o contrato. Então vamos colocar ali que tem uma defasagem de um ano entre a elaboração do termo até que a OS assume. E nesse período muitos fatores influenciam, sejam eles salários que aumentam, né, dissídios da categoria que às vezes entram também no percurso, medicamento que sobe o valor, o número de atendimentos que varia, porque hoje uma UPA ela atende 10 mil pacientes, amanhã pode ser que atenda 15, Sim. Eu não sei se vai ter uma crise epidemiológica aí no caminho, então muitos fatores influenciam. E quando a OS assume, é uma caixinha de surpresas. A gente vai adequar o que foi contratualizado à realidade dos fatos. E se o meu contratante não entende que isso é uma coisa natural, orgânica, que a gente consegue organizar de uma maneira de parceria mesmo, né? Não tem como funcionar. Infelizmente, não existe sucesso. Eu quero levar a qualidade, eu sei como fazer um trabalho bem feito, eu tenho as ferramentas para isso, mas o meu contratante tem que ter a consciência de que sem o investimento financeiro não é possível. Sim. Até porque o contrato de gestão, eu sempre falo e bato isso com todos os nossos contratantes. Eu faço a gestão de um recurso. Se eu não tenho recurso, ou se eu tenho um atraso, ou se eu recebo parte desse recurso, ou se eu não recebo nada, eu não consigo entregar 100% do que está no contrato. Até porque você mesmo me apresentou quanto custava aquele serviço. Se você não investiu no que você me pediu, eu não consigo. Eu sou uma entidade sem fins lucrativos e eu não posso remanejar recursos de um contrato para outro dentro do mesmo município mesmo. Se eu tenho um contrato com a UPA e com o hospital, eu não posso tirar o recurso da UPA e mandar para o hospital e vice-versa, porque são fontes distintas, são custeios separados, são prestações de contas separadas, a análise do tribunal é dentro de cada contrato de gestão. Então, é muito específico e a gente precisa dessa parceria do contratante com a organização, senão não acontece. Deixa eu te falar uma coisa, antes de entrar em algumas perguntas que encaminharam para nós. Aqui, por isso que nós inicialmente dissemos que a gente ia bater um papo, né? Eu estive recentemente numa cidade aqui do interior, Rio Claro, especificamente. E a pessoa lá me perguntou assim, doutor, não haveria como o senhor tentar montar, através do sindicato, alguns processos que pudessem facilitar a captação de mão de obra básica da área de apoio? Nós não estamos conseguindo. E eu até fiquei surpreso com isso, aí depois é que, na realidade, eu fui tomar ciência do que ocorre. Com essa questão da própria configuração desse país, assistencialista, né, onde a população tem uma quantidade de benefícios expressivos, seja ele Bolsa Família, o gás e assim sucessivamente, mão de obra realmente da área de apoio, nós estamos tendo grandes dificuldades para admitir. É difícil hoje você admitir um pessoal para trabalhar na limpeza, para trabalhar na portaria, na área de manutenção. Essas dificuldades, mesmo tendo esses processos de acreditação, o fato de ter a dificuldade para a admissão e posteriormente fazer com que esses permaneçam diante da rotatividade que tem no setor,
diante das dificuldades que nós temos de competitividade salarial, também é um desafio na gestão, não? Muito grande, até porque normalmente o contrato eu tenho que pagar exatamente o que está no termo de referência. E é uma coisa que eu sempre levo para os meus colaboradores, porque eu tenho que dar a consciência para eles o que é um contrato de gestão. Como funciona o contrato de gestão? Eu não pago o salário da minha cabeça. Normalmente ele já está amarrado, né? Já está previsto no termo de referência quanto ele vai receber de cesta básica, quanto ele vai receber de salário, quanto ele vai receber de adicional. Já está tudo previsto ali. Não é a entidade que entra e modifica ou faz como quer e da forma que quer, até porque a gente presta contas, né? A gente trabalha com Sim, recurso público. E hoje o nosso maior desafio, sem dúvida, né, entre os pilares aí da sustentabilidade financeira de uma organização social, está diretamente ligado à mão de obra. Então, assim, o Grupo Chavans, a gente até fala, né? A nossa equipe é sangue azul. Então, a gente tenta criar um pertencimento para que o colaborador ele se sinta parte do processo todo, fazendo como? Capacitando, sim, reconhecendo, né, impulsionando. O AOSP Mulher mesmo, ele é um programa justamente voltado a isso, só abrindo um parênteses aqui, falando um sim. pouquinho sobre ele. Qual foi o intuito, né, da criação do Comitê do AOSP Mulher? Hoje a saúde brasileira, ela é em 70% exercida Mandada por mulher. mulheres, Sim, né? Você vê que a grande maioria das colaboradoras, enfermagem, enfim, assistencial, são mulheres. E desses 70%, apenas 14 exercem cargos de liderança, sendo que 3 a 4 são CEOs. Então, assim, existe uma discrepância muito grande. O porquê essa falta de líderes hoje no setor? Então, assim, será que não falta capacitação? Será que não falta ali um apoio psicológico? Até porque para trazer segurança, porque a mulher hoje no mercado ela precisa de mais suporte, sim. né? Dessa equidade, e não aquele papo de balela, de homem, mulher, não, é somar uma entidade que ela entende a robustez de ter uma equipe estruturada, uma equipe que tenha técnica para conseguir levar o serviço na frente, ela vai ter muitos ganhos. Então, a OSP Mulher ele veio justamente para isso, né, para fortalecer a liderança feminina, onde eu consigo, em parceria com o Grupo IBS, dar selos de qualidade para a entidade que promove ações de dar a capacitação para que e o E fortalecimento, o possa apoio reconhecer isso. para que a operação também se torne líder. Sim. Então esse parênteses, e voltando à pergunta, a equipe ela é valorizada não só com dinheiro, porque eu tenho outras ações que eu posso fazer de reconhecimento, de treinamento, né, de fazer a retenção de fato dessa equipe, porque realmente o mercado ele está escasso, hoje quem paga mais acaba que leva, só que assim, você não consegue reter esse profissional. O índice de turnover é muito alto, né? A gente tem aí a troca constante, mas além disso também tem o desafio psicológico, né? Como você Sim. mesmo citou, É. hoje as doenças psicológicas estão muito em alta e a gente também tem investido bastante nisso. O Grupo Chavans ele preza muito pelo bem-estar do colaborador, né? A gente investiu em programas aí de benefícios para o colaborador, seja desconto em universidade, loja, agência de viagem, enfim, tudo de maneira gratuita, né? Além disso, a gente fornece também o Total Pass, que é o benefício que ele consegue ter acesso a academias, várias as coisas aí de Valorizo bem-estar, isso. né? Atendimento psicológico, nós temos o atendimento voltado para o colaborador. Então, hoje, a entidade ela não tem que se preocupar só com contratar e demitir. Não, ela tem que se preocupar com todo o processo e o percurso do colaborador dentro da entidade. Até porque isso mitiga em muito os erros, né? Que os hospitais hoje está entre aí a terceira maior causa de Sim. morte, né? Porque erro É. acontece o tempo todo. E a gente mitiga isso como? No cafezinho, que o colaborador está tomando um com o outro ali na copa do hospital, né, na conversa do corredor, porque se às vezes eu me estranhei com você no corredor ou no refeitório, isso vai impactar no meu dia de trabalho. E aí, como que eu consigo coibir isso, né? Criando um ambiente mais saudável, porque aí ele é orgânico, ele consegue levar o atendimento humanizado, né, seguro para o paciente. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu estive 32 anos na Santa Casa de São Paulo. E uma das coisas que sempre falo em alguns lugares que eu vou, e às vezes até em palestra, que a grande dificuldade que se tem nessas instituições são os processos de capacitação. E a gente diz o seguinte: capacitação dentro do hospital vale 30 dias, depois de 30 dias você tem que fazer novamente. Porque é o fato da aderência, é o fato da compatibilidade entre o período noturno, o período vespertino, da tarde. Sim. E hoje há uma dificuldade muito grande, embora haja uma tecnologia eficiente, com o fato de você usar
plataformas, né, de capacitação, mas mesmo assim é necessário esses processos de capacitação. E eu vejo hoje que é um dos desafios, né, dos líderes, e em especial do CEO, fazer com que os líderes comprem essa ideia da necessidade da capacitação. O que você vê nisso e quais seriam as maneiras de instigar mais essa responsabilidade? Bom, a gente passar e conscientizar, né, o colaborador da importância de cada. Mas isso começa, como você falou, com a autogestão. Sim. Né? Se eu não dou o exemplo, como que eu vou cobrar de quem está abaixo de mim que ele faça aquilo? Então, nós hoje investimos frequentemente, inclusive na última semana estávamos em treinamento, passei 2 dias com a autogestão, né? Todos os representantes de contratos vêm até a sede, a gente faz ali aquele momento de troca, capacita a equipe sobre processos, né, Sim. como melhorar o processo de trabalho no dia a dia, enfim, a gente investe pesado em treinamentos para que esses líderes também possam levar para as unidades e mostrar a diferença, né, de fazer um treinamento, motivar de fato, porque eu acho que tudo que você visualiza, você quer, né, Sim. você se exempla. Então, nós criamos exatamente isso, a gente começa pela alta gestão e eu participo junto, porque eu Legal. preciso mostrar que eu também estou Sim. engajada, né? Se eu não mostrar o exemplo, não adianta eu querer cobrar. Então, a gente sempre está investindo na alta gestão e na ponta, né, de uma maneira orgânica, que eles entendam as necessidades de estar sempre se aperfeiçoando para levar o melhor. Essa metodologia ela é muito importante porque eu sempre tenho falado para todos os administradores o fato de que você tem que ter um comprometimento da alta administração para os líderes, não adianta de cima para baixo, né? As pessoas elas têm que estar conscientes de que todo o processo de conscientização de aprendizado tem que vir efetivamente não só dos objetivos que foram traçados, mas também do compromisso do líder, né? Letícia, a gente recebe algumas perguntas, né, dos nossos colegas aí que são parceiros também na área de Sim. qualificação, e eu separei aqui 3 e vou te fazer a primeira para que a gente possa tentar aí também ilustrar mais isso. A primeira que chegou para nós aqui é essa: quais são os principais fatores que garantem a sustentabilidade financeira e institucional das organizações sociais de saúde? Eu quero lembrá-la aqui que é o que nós tínhamos conversado um pouquinho antes de nós abrirmos aqui o canal, de que essa questão da sustentabilidade hoje tem características regionais, estaduais e da própria União, dependendo da parceria e do compromisso que você tem com o plano de trabalho estabelecido, né? Sim, Então, perfeito. essa sustentabilidade vai do fato, muitas vezes, de que algumas prefeituras se propõem a fazer esse contrato, que é essa a nossa maior dificuldade, se propõem a fazer a sustentabilidade desses contratos e as mesmas não cumprem. Então, passamos a assumir um processo de responsabilidade com a gestão de saúde sem este compromisso de parceria. Essa me parece que é uma Exato. realidade. Exatamente, eu falo que uma gestão sólida, né, uma governança sólida, ela não existe se você não tem ali uma previsibilidade contratual com o seu contratante, né, uma parceria de fato, uma gestão compartilhada, porque eu tenho que trabalhar toda hora com metas, indicadores, Sim. eu sou cobrada por isso, eu tenho que apresentar uma prestação de contas mensal sobre o meu trabalho, mas se eu não recebo, né, se eu não é uma via de mão dupla, isso não existe. Além disso, também tem as entidades setoriais, né? Os próprios sindicatos, né? O Sindiocil é exemplo disso. Ele está sempre preocupado em investir nesses discursos, né? Nos diálogos, para que a gente possa unir força. Então, assim, eu falo que é um movimento tripartite ali, né? Sim. Tanto as entidades setoriais, que representam, né, os colaboradores, as instituições como um todo, mas o próprio contratante, né? O gestor público, também tem atuação direta com relação a isso. Se o gestor ele é comprometido, se ele entende o papel dele e a organização entende o papel dela, o serviço ele flui, ele é eficaz. Nós temos aí municípios onde o prefeito ele investiu, né? Ele tirou algumas unidades de saúde da gestão da secretaria, tirou, entre aspas, porque ele pediu um auxílio, né, da organização para poder atuar, e a rede básica ficou exclusivamente de responsabilidade da secretaria. E aí eles conseguiram trabalhar, porque ele tinha alguém para ajudar, né, nas outras unidades, hospitais e UPA, e a gestão básica ficou ali com eles. Responsabilidade. E eles foram premiados por isso, porque eles conseguiram efetivamente olhar só para uma coisa, né, acompanhar a outra gestão e receberam prêmios. Então, assim, quando o município ele está, o contratante, o Estado, seja
quem for, né, está engajado, as coisas acontecem. Porque a organização social que faz um trabalho sério, comprometido, ela tem todo o potencial de entregar o melhor para o paciente. E a população sente, o paciente sente, o colaborador sente, o próprio contratante sente, então faz muita diferença. Agora, quando isso não acontece, reflete diariamente na população. E eu falo que é uma perca para o município, porque o gestor que não entende o papel, né, que ele tem dentro de um contrato de gestão, ele vai precisar daquele hospital também, ele vai Sim. precisar daquela unidade de saúde também. Né? A organização social, normalmente, ela vem para complementar, mas se ela não consegue exercer o papel dela, infelizmente, aquilo não é eficaz. Há um fator que eu acho que ele é primordial, né? Quando, na realidade, você pega um exemplo desse, que há uma responsabilidade do município ou do estado em ele, vamos dizer assim, dar prioridade para a atenção primária, para que esta, de toda sorte, possa fazer uma gestão de saúde, porque senão vai aparecer lá no seu hospital, no meio de pessoas com problemas cardíacos ou até outros esfaqueados, uma pessoa com uma gripe, uma questão que houve um entorse, né? Então, se nós conseguirmos fazer, e eu sempre falo de que esse processo das equipes de saúde da família, eles são fundamentais para esse levantamento epidemiológico. Eu vejo que entre esses principais fatores, se os órgãos públicos, seja ele municipal, estadual e até mesmo federal, não tiver uma atenção primária, as parcerias muitas vezes elas deixam, não é que se deixa a desejar, mas elas passam a ter uma maior dificuldade para cumprir o que eles foram estabelecendo no plano de trabalho, concorda? Perfeito, totalmente, 100%. Até porque, assim, vamos citar o exemplo de uma UPA, né? Normalmente, segunda e terça são os dias de maior movimento. Sim. Feriado, você não vê ninguém. E, assim, é a conscientização da população. Sim. Porque se eu entendo o percurso que eu tenho que percorrer, né, diante... Eu estou num estado leve, eu vou procurar uma UPA mesmo ou eu vou até uma OBS? Né? Eu vou poder esperar mais do que outra pessoa na UPA. Então, assim, tem casos mais graves que o meu e eu vou ter que ficar ali. E aí são essas reclamações que acabam que desgastam, né? Até os próprios pacientes que estão ali num estado pior que o seu, porque, eu cheguei há tanto tempo, não fui atendido ainda. Então, assim, acho que o contratante, não só a conscientização com o contrato de gestão, mas também olhar para a população de uma maneira de levar o conhecimento, a conscientização mesmo, para que eles tenham sempre o melhor, né, amparo em todas as situações. Você veja, eu vou usar um exemplo aqui, e vou usar até um exemplo com um amigo meu que você conhece. Vamos imaginar que é um cirurgião cardíaco, né? Então, lá nessa questão de relação de suprimentos, você tem o fio de sutura A, o fio de sutura B, o fio de sutura C. E o médico chegava e falava assim, mas eu não quero nem esse A, e nem esse B, e nem esse C. Eu quero o XPTO, porque o XPTO é um modelo avançado e etc e tal. Eu vejo, dentro dessas questões da sustentabilidade financeira, essa questão do levantamento, né, das questões de suprimento, seja ele para a área médica, seja para outras áreas, há de se ter um compromisso muito grande de você ter uma corresponsabilidade de que tudo aquilo que se possa pedir, você não tem condições de fazer, porque você está baseado num plano de trabalho. E você é vistoriado pelo Tribunal de Contas com relação, aspas, a eventuais exceções, fecha aspas, que você vem abrir. Concorda comigo? Concordo, é por isso que a gente investe frequentemente. Os certificados de qualidade, eles visualizam isso, né? A gente cria protocolos. Então, a gente investe em protocolos, né? A gente tem a relação padronizada do que pode ou não pode ser utilizado ali dentro da unidade e também, né, utilizamos as tecnologias que hoje estão aí no mercado para poder garantir, porque eu falo que a tecnologia ela não existe sem a pessoa. Ela precisa de um humano atrás para poder até garantir, de fato, a entrega. Ela sabe o que está sendo entregue, mas o humano, ele gerencia aquilo de uma maneira que dê a eficiência, né? Então, eu tendo uma equipe treinada, que ela saiba o que ela pode ou não pedir dentro do rol de padronização, que ela saiba como usar a tecnologia a favor dela, eu tenho muita eficiência financeira dentro da unidade. Né? Eu acabo com desperdício, eu controlo, né, a qualidade do que está sendo ali dispensado para o paciente. Então, a gente tem todo esse conjunto, não só financeiro, mas tecnologia e a gestão humana também. Sim, de fato. Outra pergunta aqui, Letícia, seria assim, como a gestão eficiente de recursos humanos, tecnológicos e financeiros impacta
na sustentabilidade das OS. Mais ou menos é isso que nós Acho que estávamos eu acabei conversando de agora. responder, né? Mas eu queria acrescentar aqui dentro dessa questão uma coisa que a gente discute muito dentro dos planos de trabalho, que eu entendo não por ser o presidente do sindicato, mas é uma coisa que eu chamo muita atenção das organizações sociais, é o fato de acompanhar o andamento dessas convenções coletivas e, obviamente, de assumir as responsabilidades com o que foi pactuado nessas convenções coletivas. Porque muitas vezes o próprio patronal está identificando no processo de negociação o valor de cesta básica que se equipara para aquele nicho de representatividade. Ele está se propondo a oferecer aquele valor para todas as instituições. E, obviamente, a instituição, muitas vezes OS, tá? Ela, por questões de sua mera liberalidade, foge muito aquém daquilo que foi estabelecido numa convenção coletiva. Ou seja, estabelece valores muitas vezes triplicados, né? Uhum. Isso não quer mostrar de que você tenha uma gestão eficiente de benefícios por recursos humanos, mas você quer mostrar que você, ao fazer essa gestão, você tem que ter um equilíbrio financeiro. Sem dúvida. É por isso que nós atuamos com muita seriedade na elaboração do nosso projeto, né, que é apresentado, que é o nosso plano de trabalho. A gente apresenta uma planilha financeira juntamente a ele. Então, toda vez que eu vou avaliar o custo financeiro dos recursos humanos de uma unidade de saúde, eu sempre estou atrelado às convenções de cada Sim. região. Então, o meu setor ele sempre busca trabalhar com o que está previsto em convenção. Sim. Então, eu apresento essas convenções nos planos de trabalho para que possa condizer com a realidade e a gente está sempre falando a mesma língua, porque não adianta eu querer pagar um valor exorbitante, onde vai ter um desperdício ali que eu poderia usar aquele valor, não que o colaborador não mereça, mas a gente tem que ter seriedade com o recurso público, eu preciso trabalhar otimizando o recurso da melhor maneira. Então, a gente sempre tem que estar vinculado às entidades, né, da categoria, mostrar que aquele valor que foi pactuado, que aquele valor que tem que ser pago, e vice-versa, não só para o mais quanto para o menos. Quando eu não tenho condição financeira de honrar com o mínimo do que está estabelecido ali em convenção, eu também, como entidade, eu tenho que notificar o meu contratante e colocar ele como responsável solidário ali, porque ele tem que ter ciência de que o que está previsto é aquilo e a gente tem que pagar aquilo. Então, se o contrato não chega naquele valor, que eu preciso de um complemento, um aditivo para poder conseguir complementar esse valor. Então, a gente está sempre trabalhando ali, né, numa parceria. Deixa eu te falar uma coisa, não é uma questão indiscreta, mas é prudente verificar isso. Nós temos aqui uma quantidade enorme de organizações sociais que são filiadas ao sindicato e nós sabemos que algumas delas têm muitas dificuldades no processo de transição, principalmente nas questões financeiras e na política de recursos humanos. Muitas vezes foi previsto no plano de trabalho algumas exceções de que aquele que está assumindo nem sabia que tinha essas exceções, né? Então, podemos falar na questão de concessão de vale transporte, na questão... Pegamos ontem, por exemplo, uma situação de uma organização social que nos questionava o volume total de pago. Um exemplo importante até que vai matar a pergunta que eu quero fazer. A pessoa está reclamando do valor absurdo que eles tinham de vale transporte, cujo pátio estava assim empesteado de motos, que boa parte dos funcionários iam de moto para trabalhar. Eu falei, bom, mas você, obviamente, quando você faz o cadastro, você tem que identificar o percurso do funcionário, minimamente, tá? Então, você está bancando para o funcionário o vale de transporte e você vai ter que prestar conta desses valores. Então, há determinadas situações no processo de transição de que não se observa coisas assim que eu vejo, com todo respeito, assim, são muito simplório e mostra realmente de que há uma necessidade de eficiência no processo de gestão, né? Você tem encontrado essas dificuldades também nessas transferências? Olha, normalmente, não vou falar 100% dos casos para não ser assim, né, discrepante. Mas, assim, nunca a realidade condiz com o que está no plano de trabalho. Porque, por N motivos, como eu citei no início da nossa conversa, né, o lapso de tempo, né, entre a elaboração do plano até o que aconteceu, ou às vezes porque o gestor público ele não conseguiu apurar todas as peculiaridades da unidade quando ele foi criar aquele plano de trabalho, né? Normalmente, a equipe que vai elaborar esse plano de trabalho, ela tem que ter uma capacitação técnica muito boa, para ele de fato
saber qual é o custo da unidade, saber o que acontece ali, qual é a realidade. Por exemplo, equipamento. Saber se o equipamento de fato está tendo a manutenção correta, se ele não vai estar quebrado a hora que a organização entrar, né? Então, fazer um estudo, uma auditoria mesmo, né? Bem precisa, e não acontece no dia a dia. Infelizmente, assim, a organização ela assume o contrato e a partir dali ela vai ver a realidade. É o que você falou, vale transporte. Todo mundo tem direito? O auxílio creche, todo mundo tem direito? Eu estou visualizando se aquela colaboradora ela atende os requisitos mínimos para poder receber o auxílio creche? Eu estou verificando e controlando através de padrões, né, de protocolos, se aquela colaboradora me apresentou o percurso que ela faz até chegar ao trabalho, se ela tem veículo próprio, se ela não tem. Então, assim, hoje a organização social ela tem que ser muito séria, ela tem que ter um compromisso efetivo em controlar tudo isso. E ela precisa de pessoas, investir em pessoas e está cada vez mais buscando a qualidade, seja por certificação, seja por capacitação, qualquer meio, mas eu preciso ter seriedade em lidar com o dinheiro público. E uma coisa que temos que alertar a todos aqueles que estão nos assistindo, de que o contrato de gestão da OS, ele tem uma característica importante. Além dele ser vistoriado pelo próprio gestor que pactuou esse instrumento com vocês, você tem uma prestação e uma responsabilidade de um próprio Tribunal de Contas. Perfeito. E você assume uma responsabilidade civil no caso da gestão dos recursos que são lá cedidos para esse processo. Exatamente. Né? Mensalmente nós temos a apresentação da prestação de contas por uma comissão fiscalizatória, né, do membro contratante, seja ele município ou estado. Então a gente é avaliado mensalmente, né? Sim. E fora isso a gente entrega ainda a prestação de contas anual, que essa prestação de contas anual normalmente a gente entrega no final de abril, para que em junho eles encaminhem para o Tribunal de Contas fazer, né, toda a análise, e mensalmente também, se o tribunal tem algum questionamento, ele pode solicitar a todo tempo. Então, a gente está sendo fiscalizado por vários entes, não só o contratante, Tribunal de Contas, Ministério Público, quem quiser, né, o recurso é público, ele está ali para ser fiscalizado. Então, a gente tem que ter muita seriedade na atuação. Inclusive a lei de transparência, né, que você vai ter que colocá-lo no seu site. Perfeito, também mensalmente é colocado. Verdade. Estamos chegando ao fim aqui, Letícia, mas vamos fechar com uma, acho que é interessante. Quais os desafios das organizações sociais hoje que elas enfrentam para manter esse equilíbrio entre a qualidade assistencial, a responsabilidade social e a sustentabilidade econômica? Bom, eu acho que, sem assim muita hipocrisia, né, o maior desafio é o financeiro, infelizmente, hoje no setor. Né, é ter contratantes que entendem o papel dele, né, a seriedade em, de fato, fazer uma gestão compartilhada e entender que eu não sou fiscalizada, eu atuo por ele. Se eu não estou entregando, automaticamente o meu contratante não está entregando, porque eu venho para representá-lo, eu venho para somar, eu venho para trazer robustez, qualidade, garantir que aquilo vai ser feito de uma maneira, né, padronizada, com protocolos. Então, sim, se a dificuldade financeira existir, vai afetar toda a cadeia. Eu não consigo garantir que eu vou ter para pagar o médico, o imposto, o colaborador. Então, assim, tudo impacta. Infelizmente, hoje, dinheiro faz a diferença. Sim, né? A gente não pode ser... claro que tem muito da nossa parte também em capacitar a equipe, em motivar a equipe, em reter esse colaborador, para que a gente não tenha tanta, né, turnover, tanta troca aí de colaborador, também pensar na saúde mental do nosso colaborador, né? Eu estou vendo aqui que tem um livro aqui na mesa que é muito importante falar sobre isso, a saúde mental no trabalho, criar ações que eu consiga mitigar isso para poder ter um atendimento, né, de qualidade. Mas eu acho que a gestão financeira, ela impacta, sim, muito na atuação. Além disso, também está sempre pensando em ações que eu consiga melhorar cada vez mais o meu trabalho, né? Investindo em tecnologias, investindo em estrutura, tudo isso vinculado ao plano inicial de trabalho, que se eu consigo fazer uma gestão eficiente ali, às vezes até economizar em algumas coisas, eu consigo investir em recursos, né, para poder garantir tudo isso. Aproveitando o ensejo, esse livro que está aqui na mesa, Saúde Mental no Trabalho, já está disponível na Amazon, né, para os senhores, né? É um livro que nós recentemente lançamos, tem uma participação aí que eu falo um pouco sobre a NR1. Aproveitando o ensejo, falar sobre isso, de fato há uma questão já diagnosticada de que essas regras de
riscos psicossociais, eles funcionam a partir do dia 26 agora, né? O que eu venho defendendo a nível de tese, de que a NR1 não é a norma das questões psicossociais, a NR1 é mais uma norma de segurança do trabalho, Sim. que acrescenta lá o fato de que você tem que ter uma gestão sobre os riscos psicossociais. Nós estamos constatando que, além de nós sermos o país campeão em ansiedade, nós temos hoje um nível de afastamento por problemas de depressão, o maior nível hoje em hospital é com a área de enfermagem, depressão e ansiedade. Até porque todo mundo está vidrado no computador, vidrado no celular, né? E esta questão hoje representa uma responsabilidade muito grande. As pessoas me perguntam, mas quais são os mecanismos? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adquirir software? Porque eu não tenho custeio com relação... Com todo o respeito que eu devo a todos que fazem esse tipo de questionamento, já era para vocês ter feito isso há muitos e muitos anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás, você tinha que ter avaliado as questões de assédio moral, as questões de assédio sexual, a questão de compatibilidade da conversa do líder com o empregado, da questão de você ter a oportunidade de ter consciência de que ele faz parte da sua equipe, né? E que, em dado momento, você tem que ver se ele suporta mentalmente aquelas questões que são colocadas nele no dia a dia. Então, Letícia, eu acho que as organizações sociais, nesse momento, elas têm uma responsabilidade muito grande com esse desafio imposto aí das questões psicossociais. Porque o nosso trabalho hoje, você destacou já, mas você pode ter um funcionário que está trabalhando na sua unidade aqui, ele atravessa a rua e trabalha numa outra unidade do outro lado. Sim, é muito, certo? Então, às vezes, ele tem 3 vínculos. muito comum. Correto? Então, o gestor ele tem que estar preocupado com isso. E as organizações sociais, elas dizem assim, mas isso aqui, se não tiver, eu não tenho uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, porque mesmo que isso não tenha sido feito no contrato anterior, e você está assumindo isso agora, você passa a ser corresponsável por isso, concorda? Concordo plenamente, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, eu sou advogada de formação, né, sou especialista em direito do trabalho previdenciário, inclusive minha tese foi assédio moral no trabalho, Então, né, tanto da graduação quanto da especialização, e eu sempre olhei muito para isso porque eu acredito que o colaborador que não tem a saúde mental, ou que ele sofre algum assédio dentro do ambiente de trabalho, ele vai diretamente impactar no resultado final, seja em hospital ou qualquer local de trabalho. E o hospital, ele, como você disse, a enfermagem está num número ainda maior, porque ele é totalmente insalubre, Sim. né, em todos os aspectos. Então, se eu não pensar em mitigar os problemas que podem agravar isso, e não falo de dinheiro, não, eu falo de ações, de Sim. olhar para o colaborador, de respeitar o colaborador. Eu falo que eu não sei o que você está passando na sua casa. Eu tenho que saber como falar com você. Você pode estar passando por N problemas na sua vida pessoal que você não vai me contar e eu não tenho por que saber. Mas eu preciso te respeitar acima de tudo. Eu preciso saber falar com o colaborador, saber como cobrar alguma coisa, e não que eu vou deixar de ser você boazinha, ou que eu não vou deixar Sim. de ser incisiva em passar respeito no que eu estou te pedindo, não, mas eu acho que é a forma, né, de conduzir tudo isso, e além disso, investir em canais que passem a segurança, né? E a gente tem investido aí frequentemente em compliance, ouvidoria, né? Um canal seguro onde o colaborador ele se sinta seguro de levar uma questão para a entidade e que ele saiba que ele vai ter seriedade na avaliação disso. Então, a gente tem também o nosso comitê de ética, que avalia todas as ouvidorias de uma maneira que ele tenha segurança de levar, porque não adianta eu pedir para ele procurar o superior. E se foi o superior que causou aquele assédio? Então, assim, não vai funcionar, não é efetivo. Então, a gente tem que investir em caminhos onde ele tenha a segurança dentro da instituição, que seja feita de uma maneira imparcial, para que ele possa cada vez mais levar os problemas, né, do dia a dia. E aí, no caso de necessidade também, eu preciso de um atendimento psicológico, eu estou com um problema pessoal, você consegue me dar esse suporte? Fornecer esse suporte também. Porque a gente olhar para o ser humano, esquece que ele é seu colaborador, acima de tudo ele é um ser humano. Você tem que pensar como você gostaria de ser tratado. É como você tem que tratar o próximo. Então, a gente olha muito para isso dentro das entidades. Muito bom. Letícia, você, de fato, a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com você pessoalmente, trocar ideia, nós já há anos estamos aí nos encontrando em vários eventos, né?
tem um relacionamento muito grande com todas as instituições, mas não tinha a oportunidade de conversar contigo da forma que eu estou conversando aqui. Então, eu queria desde já parabenizar você é muito Obrigada. jovem, pela sua habilidade, pela sua oratória, pelo seu conhecimento, você realmente se destaca no segmento filantrópico diante dessas suas características. Então, eu queria parabenizar você Muito por isso. obrigada. E queria, para encerrar aqui, que você passasse uma informação para todos aqueles que estão nos sustentando, assistindo, né, de que qual a importância, né, do sindicato nessa relação com as organizações sociais, que é uma coisa que a gente vem procurando já há alguns anos, manter uma proximidade com todas as organizações sociais, e algumas ainda sequer reconhecem o sindicato para bater um papo, para saber as dificuldades que tem, porque há hoje uma preocupação muito grande do sindicato, em especial aqui de São Paulo, com o advento de algumas organizações sociais, e você sabe disso, que aparecem assim, flui do nada, né? E elas passam a assumir a gestão de um equipamento que nós muitas vezes nem sabíamos que existia. Então, tem organizações sociais do Pará, tem organizações sociais, não sei lá, do Espírito Santo, que estão adentrando a nossa base territorial, que sequer conhece o sindicato. Sim. E a gente mostra para eles de que, em dado momento, estas entidades não assumem o potencial da gestão e passam depois a deixar na mão de outras instituições que estão aqui já bravamente sobrevivendo, né? Bom, como você citou no início, eu faço parte do Conselho de Administração da FEOSP, né? E juntamente com a diretoria, nós criamos lá o Comitê das Organizações Sociais de Saúde, ela é presidida hoje pelo Dr. Anis Mitri, né? Que é muito engajado no terceiro Sim. setor também. E esse comitê ele tem justamente esse objetivo, né, de fortalecer as relações com sindicatos, com entidades sérias do mercado, porque eu falo que entidades que são comprometidas, que têm o compromisso de entregar, de fazer a gestão, porque não adianta eu ser contratada para gerir um hospital, uma UPA, uma unidade, se eu não faço o que tem que ser feito, né? Então, assim, a gente tem que ter essa parceria, a gente tem que estar sempre aliado aos sindicatos, aos órgãos de controle, mostrando o que é o contrato de gestão, como é feita uma gestão séria e comprometida, para que eu possa ser fiscalizada, porque eu quero ser fiscalizada. Sim. Eu preciso ser fiscalizada até para mostrar o meu compromisso, né, com o trabalho. Erros acontecem. Não posso falar que ninguém tem erros, todo mundo falha. Mas às vezes não é por maldade, é por, né, dia a dia. Sim. Acontece algum problema ali na unidade. Então, assim, a gente tem que ter essa troca, tem que estar sempre respondendo, tem que ter essa parceria, porque o sindicato, como você mesmo disse, ele está ali olhando o que precisa Sim. ser feito para o colaborador, fortalecendo, né? Não só olhando, é o colaborador, não, você está fortalecendo a sua entidade. Se você executa o que está sendo colocado ali numa convenção, você executa o mínimo para o seu colaborador conseguir ter segurança no trabalho, levar a segurança para o atendimento. Então, a gente tem que unir forças. Eu falo que todas as entidades sérias, né, elas têm que unir forças e mostrar essa troca de conversa com os setores de controle, sindicatos, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que a gente possa acabar com essas que estão vindo com o objetivo de não, porque aí suja a nossa imagem. Infelizmente, eu falo que daqui a um tempo vai chegar uma hora que não vai ter mais organização social séria, porque as pessoas cansam. A gente está o tempo todo ali sendo visto como quem não faz. E as que fazem? Então, não pode colocar todo mundo no mesmo bolo. A gente tem que ter a consciência, né, e a responsabilidade em ver que tem pessoas, sim, sérias no trabalho, né, que querem fazer, e não colocar todo mundo como ruim. Exatamente. E queria reforçar ainda que todos que estão nos assistindo, representantes das organizações sociais, sejam filiados ou não, compareçam nas convenções coletivas, compareçam nas assembleias, falem aí quais são as suas dificuldades. Vocês têm todo o direito de optar, porque depois de feita a organização, fala assim, mas eu não aceito isso, mas se você não estava lá para questionar, isso aqui, sempre falo, Letícia, que nós trabalhamos num processo idêntico a um condomínio, né? Mora lá no prédio 100 moradores e se marca uma reunião e aparece lá 3 gatos pingados, certo? E aqueles 3 gatos pingados vai representar os 97 que não compareceram, aí reclamam. Perfeito. Né? Por que você não esteve lá? Não, e fora isso, assim, a gente sabe das dificuldades financeiras. Como eu disse, o dinheiro, infelizmente, ele importa. A gente sabe que, às vezes, o valor que você tem para pagar não é o que você pode pagar.
Mas se você não conversar, se você não tentar se adequar, não vai adiantar nada, Não, né? Eu acho que é justamente o ponto principal ali, entender as responsabilidades e todo mundo trabalhar junto, de mãos dadas mesmo, para conseguir fazer a diferença. muito bom. Então eu queria reforçar novamente essa necessidade da união das organizações sociais para que sempre estarmos aí à disposição de vocês. Agradecer imensamente a sua participação aqui. Tenho certeza que essa sua participação aqui terá um índice muito importante, né? Porque as pessoas têm uma ansiedade muito grande de conhecer as experiências e você Sim. demonstra isso com muito carinho. Muito obrigado, viu, Lê? Eu que agradeço e estou à disposição também, né? Faço parte de duas associações importantes, né? A FEOSP e a OSP, que é voltada para os hospitais também públicos e privados. E sou advogada, estou aí na área há uns tempos já, né? E conte comigo também para esclarecer qualquer dúvida, qualquer, né, situação que seja necessária. Certeza, a senhora não sairá mais daqui agora, toda hora a senhora vai ser chamada. Muito obrigada. Senhores, queríamos agradecer mais uma vez por mais esse dia do nosso seminário. Amanhã, coincidentemente, Letícia, nós vamos fazer uma palestra aqui sobre as repercussões da NR1 nas Olha, organizações sociais. Eu, provavelmente, junto com o Dr. Galdilei, vamos estar aqui colaborando com essa temática. Então, queríamos que os senhores e senhoras não percam essa oportunidade de darmos aí o acompanhamento amanhã, às 9 horas, para falar um pouco sobre a repercussão da NR1. Queremos agradecer a todos por esse prestígio, mais uma vez, e estamos aqui amanhã novamente para conversar mais um pouco. Um grande abraço a todos, muito obrigado.